Estou com uma pergunta aqui de um aluno meu, um aluno do YouTube, isso mesmo. Ó, a pergunta é, Giovanni, como formar preço de venda de um produto, né, a partir do momento que eu estou montando um novo negócio? Nesse caso, o que ele quis dizer? Ele estava montando uma empresa, e essa empresa ia fabricar um produto e revender os produtos. E a ideia dele é, Giovanni, como que eu formo preço de venda de um produto? Então é o seguinte, pessoal, vocês têm que entender de forma prática e didática como formar preço de venda. Por quê? Se você não formar preço de venda do jeito certo, o que vai acontecer? Você não vai ter lucro e o seu sonho pode acabar. Simplesmente porque a sua empresa não tem dinheiro para pagar as despesas, o funcionário e reinvestir para crescer. Então, é isso aí que eu vou ensinar nesse vídeo de forma prática. Essa é dúvida de um dos meus alunos do YouTube. Meu nome é Giovanni Coelho, especialista em Price. E se você já gostou desse tema, já clica aqui, já compartilha, já comenta, dá o seu comentário, dá o seu like, se inscreva no canal para você receber notificações como vídeos de Price, de lucratividade como esse. E eu estou aqui para te ajudar. Então, sem mais delongas, eu vou ser bem prático e didático e eu vou direto para o Excel. Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, estamos aqui no Excel e a situação é o seguinte, né? Vamos pensar que você é fabricante de um produto, né? Pode ser um equipamento, alguma coisa que você vai revender esse produto. A primeira coisa, você tem que entender o que é custo, tá? Então eu vou desenhar aqui para você, porque isso aqui é muito simples de aprender, porém você tem que prestar atenção, você tem que entender o que é realmente custo. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é tão simples assim. Então vamos lá. Compartilhando aqui a tela com você. E aí vamos lá. Custo. Quando você tem um produto, né? Quando você tem uma indústria, não importa, gente, uma indústria não é grande. Se você cria um produto, tá? Você tem uma indústria. Tá? Se você desenvolve um produto, você pode considerar que você está dentro do conceito de indústria. Tá? Indústria é quem transforma alguma coisa em outra coisa. Quem revende, né? Aí é um varejo, um distribuidor. Mas quem pega um produto e constrói ele, transforma parafuso e metal em uma caixa, esse pode ser considerado uma indústria. A dúvida é o seguinte, ó, primeira coisa, você tem que entender o seu custo. O que é custo? O que é custo? Custo é tudo que vem antes do seu produto estar pronto ali na gôndola, tá? Então, quando você tem no seu estoque pronto para vender, é custo. E depois que ele sai daqui, seja que ele vai para uma loja, ou ele pode ir para o consumidor aqui, tá? Então, nesse caso, tudo que vem depois é despesa, tá bom? Então, você vai ter o conceito de custo e o conceito de despesa. Então, vem antes do produto estar no seu estoque lá pronto para vender, né? Então, é custo. Se vem depois, é despesa. Então, é um conceito bem simples, tá? Então, o que você considera como custo, né? Vamos pensar que você vai montar, pensar um equipamento que você vai desenvolver, vamos pensar que você vai desenvolver uma cadeira, tá? Tô pensando aqui no produto simples, aqui eu olhei para uma cadeira, né? Porque o meu aluno não especificou o que ele queria. Então você vai produzir uma cadeira de metal. Nesse produto que você vai construir, você usa o quê? Você usa metal, né? Você usa o metal para fazer a estrutura, né? Depois você usa também estofado. Então, eu vou colocar aqui, ó, metal que você usa, depois você usa estofado, né? Depois você usa estofado, você usa uma napa, né, para cobrir a cadeira, ou um pano, um tecido, e depois você usa também linha, né? São produtos aqui que você usa para construir tudo isso daqui. Depois, então, isso aqui é custo, tá? É o custo. E esse custo, ele é variável. Quanto mais cadeiras você produz, mais você gasta esses produtos. Então, custo direto é um custo direto relacionado à produção desse produto.
E agora você tem um outro ponto, que é o quê? A mão de obra. A mão de obra também vira custo. Então vamos pensar que aqui você tem um vendedor, né? Aquele cara que vai fazer as vendas. Então ele está, ó, depois do estoque. Então ele é considerado uma despesa na sua DRE. E o que vem antes é custo. Então, se a gente for pensar aqui no funcionário, tá, que trabalha no estoque, o funcionário que trabalha aqui construindo a cadeira, tá, cortando o metal, costurando a napa e o tecido com a linha para a cadeira ficar pronto, fazendo a lixa, né? Vamos pôr aqui o pezinho da cadeira aqui, fazendo todo o processo de montagem da cadeira. Então, tudo isso aqui para trás é custo. Então, vamos fazer um exemplo bem simples e matemático no Excel. Depois eu vou compartilhar com vocês essa planilha no Excel, tá? Então, eu vou fazer como que eu tenho que entender esse cálculo. Então, vamos pensar aqui que eu uso um metal, né? E esse metal que eu utilizo aqui para construir essa cadeira, vamos pensar que ele é vendido para mim por quilo, né? Vamos pensar que é por quilo. E esse metal que eu compro ele por quilo, vamos pensar que ele custe R$ 5 o quilo, né? R$ 5 o quilo dele. E eu uso quanto para fazer uma cadeira? Então vamos pensar que eu uso 10 quilos. Não, 5 quilos. 5 quilos. Então, se eu uso 5 quilos dele, né, para fazer uma cadeira, então uma cadeira para mim vai ser 5 vezes 5, 25, tá? Giovanni, mas sobra o metal ali? Sobra, mas já está dentro dos R$ 25. Aí você compra a napa você compra pelo metro, e você compra a napa ali por R$ 30 o metro. Só que você usa, tá, para fazer é, a parte da cadeira que você usa 0,70, tá? Quer dizer, quase um metro, quase mais de um metro. Então vai dar 21, né? Você usa a linha, tá? Então você vai descrevendo tudo que você usa aqui para construir a sua cadeira. Pronto. Nesse caso, eu vou formatar essa planilha, que depois eu vou mandar ela para vocês, tá? Vou formatar essa planilha e a gente vai entender como que funciona aqui. Então, nesse caso, você vai levantar todos os custos aqui, até você chegar no total. Então, aqui você tem o material, a unidade de medida, né? Unidade de medida do material. Aqui você tem a quantidade que você usa, o valor, né? O valor da unidade de medida. Aqui você tem a quantidade e aqui você tem o custo total. Então, se a gente pegar aqui sem mais delongas, para não ficar somando tantas coisas, então vamos pensar aqui que a gente tem aqui esse custo de material. Só que você tem o custo também de mão de obra, tá? O que é custo de mão de obra? Vamos pensar que você tenha um funcionário ali. Esse funcionário recebe 1.500 por mês. Só que mais os direitos dele, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Esse funcionário, tá? Vamos pensar aqui diferente, ó. O funcionário tem o salário dele. Opa, travou aqui um pouquinho, porque o salário. Aí do salário dele, você tem aqui, esse aqui é o salário. Só que ele tem um 13º, Giovanni. Todo mês, todo ano, eu vou ter que pagar o 13º para esse cara. Então, quer dizer, esse valor dividido por 12, então ele tem direito a isso. Então, ele tem direito também às férias, Giovanni. Férias. Tem direito às férias? Tem. Então, todo mês que ele trabalha, ele tem garantido mais isso daqui. Então, tem mais os impostos. Então, aí você vai cobrando tudo aqui, e aí depois no final você coloca o total, né? Você coloca aqui o total desse funcionário aqui, que ele de mão de obra, né? Que vamos pegar aqui, coloquei aqui o total, e a gente vai pegando aqui e faz a soma. Então você vai conseguir calcular quanto que custa aquele funcionário. E aquele funcionário, ele trabalha ali com a equipe ali, e você vai falar quantas cadeiras que aquele funcionário produz por mês.
tá? Então, vamos pensar que esse funcionário, ele produz, tá? Ele produz ali 100 cadeiras por mês, tá? 100 cadeiras por mês. Então, qual que é o custo de mão de obra? É o total que ele custa dividido pela quantidade de cadeira que ele produz. Então, a gente vai ter o custo aqui da mão de obra desse funcionário, olha aqui, de 17,5. Então, quanto que custa a cadeira para mim? O custo de cada cadeira vai ser a matéria-prima mais a mão de obra para construir. Claro que aqui nesse exemplo, eu estou dando um exemplo bem rápido aqui para você entender, que você tem que se organizar para criar os materiais e a planilha de salário, tá bom? Se você tiver setores, você tem que fazer as medições. Então pronto, agora a gente já tem aqui que o custo de cada cadeira é R$ 63. E aí você começa a pensar, Giovanni, por quanto que eu vou vender essa cadeira? Então você tem que começar a pensar num aspecto bem interessante, tá? O que é o aspecto? Você não pode simplesmente formar o preço de venda de forma matemática agora. O que você tem que pensar? Giovanni, então eu sou o fabricante da cadeira, eu vou vender essa cadeira, né, para uma loja, e essa loja vai vender para o consumidor final. Isso aqui é uma possibilidade do seu negócio. Outra possibilidade, você fala assim, Giovanni, eu mesmo vou vender a cadeira para o consumidor final, tá? Então você tem essas escolhas aqui. Você pode escolher passar por aqui e passar por aqui. Quando você passa por esse cenário, tem um intermediador aqui, você tem que pensar na lucratividade que você vai deixar para ele. Quanto de lucro que você vai deixar para ele? Quanto de margem que você vai deixar para ele, tá? Lembrando que você está no meu canal, se quiser entender sobre margem e markup, eu tenho um vídeo, uma série de vídeos que só falo sobre isso, tá? Mas pronto, chegamos aqui e você definiu que o seu cenário é, Giovanni, não, eu vou vender direto para o consumidor final. Ele chega lá, encomenda a cadeira e compra comigo. Pronto, tá? Então não vamos falar muito aqui. Então, já que você definiu o que é esse cenário, então você tem que ver quais cadeiras que esse cara pensa, né? Quais cadeiras que ele pensa na hora que ele vai comprar. Quando você começa a avaliar as opções de cadeiras que ele pode comprar, você que é um especialista em cadeira agora, o que você vai começar? Olha, ele compra essa cadeira aqui de R$ 300, ele pode ter essa aqui de 250, tá? Ele pode ter essa aqui de R$ 190 e essa aqui de R$ 135, tá? Aí você fala, cara, mas esse daqui não presta essa cadeira. Comprou, estragou. Essa cadeira aqui até que é boa, mas nem é igual à minha. Então a minha vai ficar entre esses dois caras aqui, de 300 e 250. E esses caras vendem bem, tá? Não adianta você comparar com um cara que não vende nada, vende 2 cadeiras por mês, aí não adianta. Então você pegou e falou: olha, minha cadeira vai ser um pouco mais cara que essa aqui, mas mais barata que essa aqui. Como eu estou entrando no mercado, eu vou pôr o meu preço da minha cadeira por R$ 259, tá? As pessoas, como comparar o meu produto com esse, vai falar, R$ 9 a mais, vale muito a pena comprar a minha. E essa daqui, cara, a cadeira é boa e já sai R$ 40 mais barato, tá? Então aí ele escolheu, você definiu o preço que você quer chegar lá no consumidor final. Então agora a gente vai fazer a apuração do seu resultado. Como a gente já sabe só qual que é o seu custo, a gente vai falar o seguinte, ó, meu preço de venda dessa cadeira vai ser R$ 259, tá? Então vamos lá, vou dar até um zoom aqui para melhorar para você, por 150 de zoom. Então meu preço de venda é 259, tá? Só que na hora que eu for vender, Giovanni, eu vou pagar os impostos aqui, né? Você pode estar no Simples Nacional, eu vou colocar 10% de imposto, tá? Aqui para você, só para a gente ter uma base. Depois você pega esse simulador, você coloca o preço que você quiser. Lembrando que isso daqui é uma DRE, tá? Então você vai vender esse produto por 100, então você vai pagar de impostos aqui, ó, 259 vezes impostos, 59. Giovanni, eu vou pagar a maquininha também, né?
o cartão de crédito, não tem como vender a carteirinha lá. Então vamos pensar que você paga, na média, uma taxa aí de 2% de máquina. Então, olha aqui, esse valor vezes 2%, então isso aqui é tudo despesa, tá bom? Agora, o que que você tem aqui além disso de despesa variável? Aí você tem aqui agora mais nenhuma despesa. Vamos pegar o frete, né? Pode ser que você tenha um frete de 3%. Tá? A cadeira é meio ruim, você põe ali, pá, 3% de frete. Então tá bom. Valor da venda sobre o valor da venda, eu pago 3% de frete. Então, qual que é o meu faturamento líquido dessas despesas variáveis? É o valor da venda menos 25 de imposto, menos 5 de maquininha, menos 7 de frete, 220. Quanto que custa, qual é o custo da minha mercadoria? Ó, o custo da minha mercadoria é R$ 63, tá? Então, qual que é o lucro bruto que essa cadeira me deixa? Então, ó, lucro bruto vai ser o quê? O valor do líquido menos o custo. E qual que é a margem que essa cadeira me deixa? Margem, gente, ó, é o lucro dividido pela venda, tá? Então te deixa 60% de margem. E markup, quanto que é o markup? É o lucro dividido pelo custo. É como se fosse um retorno sobre o investimento, tá? Então aí, claro, markup é sempre maior, tá? Então se você pensar aqui, vamos fazer um gráfico? Vamos. Ó, fazer um gráfico rápido aqui para você, tá? Então você vendeu esse produto, você teve que pagar os impostos. Vamos lá, paguei os impostos. Giovanni, os impostos foram de 59, 29. Depois eu paguei a maquininha. Maquininha eu paguei 5,18. Giovanni, eu tive que pagar o frete. Vou fazer um gráfico aqui para você, tá? O frete eu paguei 7. Giovanni, eu tive um custo desse produto. Qual foi o custo? 63. E qual que foi o lucro? Opa, o lucro foi de 156. Então agora, na hora que eu puxar aqui, eu venho aqui inserir gráfico, legal? E agora, olha aqui, deixa eu pegar um gráfico aqui. Pronto, pessoal. Deixa eu pegar um gráfico aqui melhor. Deixa eu ver qual gráfico fica bom aqui para esse cenário. Esse aqui eu gostei dele, ó, tá? Vou maximizar para você ver como é que fica esse gráfico. Então aqui, gente, ó, você já tem uma visão do gráfico. O que que é imposto, o que que é maquininha, o que que é frete, o que que é custo e o que que é lucro ou margem de lucro do seu negócio. Mas não acaba aqui, tá? Por que que não acaba aqui? O que que a gente tem que entender? Cada cadeira que você vende, tá? Cada cadeira que você vende, você tem um lucro unitário de 156, tá bom? Então, quando você faz uma venda mensal, tá? Você faz uma venda mensal de 100 cadeiras, tá? 100 cadeiras. Quando você faz uma venda de 100 cadeiras, o que que vai acontecer? Você vai ter um lucro bruto total de 150 vezes 100 de R$ 15.000, tá bom? Então, o que que vai acontecer agora, tá? O que que vai acontecer? Então, você tem que fazer o quê? A sua DRE, aqui agora, opa, deixa eu ter um pau aqui, já estou retomando aqui, né? Fazendo rápido. Vou pegar essa DRE para aproveitar. E agora eu vou fazer uma DRE, tá? Então é o seguinte, ó. Eu vou vender agora, tá? A cadeira a 259. Só que eu vou vender 100 cadeiras. Então, vou pegar 100 unidades vezes o valor da cadeira. Olha aqui, eu vendi R$ 25.000. Aí tive que pagar dos 2.590 de imposto, frete, né? Aqui paguei. Aí tive o faturamento líquido, ó, abatendo tudo isso aqui, sobrou 22, né? Ó, vai descascando. Qual que é o custo, né? O custo dessas cadeiras foram de 15.000
Opa, 156. Tipo assim, deixa eu achar aqui de novo. Custo 63, que é o custo unitário, vezes 100. Então, custou para mim 6 mil. Então, me sobrou os 15 mil, tá bom? E eu achei a margem markup. Só que o que a gente tem que pensar agora aqui? Tem que pensar que agora eu vou ter minha despesa aqui para bater, tá? Então, lembrando, gente, que despesa é tudo aquilo que vem depois da venda. Então, você pega funcionário, aluguel, sistema, tá? Contabilidade, luz, energia, tudo que não está lá no custo, tá? Então, vamos pensar que aqui você tem uma despesa de 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Então, você tem um lucro, aqui está o lucro operacional, tá? De 15 menos 5 dá 10 mil. Então, qual que é a sua margem operacional, tá? Sua margem aqui, ó, operacional vai dar de 10 mil dividido pela sua venda lá em cima, ó, deu 41%, tá? Então, o que, que pode acontecer aqui, gente? Olha só que interessante. Se você começar a vender 30 cadeiras, olha aqui, você teve prejuízo, porque a sua despesa operacional é alta, tá? Então, se você vendeu 35 cadeiras, ó, 32 cadeiras, opa, aí começou a dar lucro aqui, ó. Você teve um lucro aqui, mas você abateu a despesa. Então, quando você vendeu aqui 100 cadeiras, opa, aumentou meu lucro. Se você vendeu 150 cadeiras, melhorou ainda mais o seu lucro. E às vezes você nem aumentou a despesa, porque o funcionário que estava lá na recepção, o funcionário que estava lá, o vendedor, entendeu? Estava vendendo. Então, às vezes, você aumenta a sua venda e aumenta o seu lucro, tá? Porque você não precisou aumentar a sua despesa. Então, é outro ponto que você tem que tomar cuidado. Quando você aumentar as suas vendas, você tem que avaliar quanto que você vai aumentar a sua despesa, tá bom? Então, a gente aprendeu aqui nesse vídeo a fazer o quê? Separar o que é custo, né? Que eu expliquei aqui no começo, custo de despesa. Aqui o custo vem antes do estoque e a despesa vem depois do estoque. Então, se você está montando um produto, você pode montar o custo, mas vamos pensar que é só você que faz isso? Então, você é custo, você é custo e despesa ao mesmo tempo, mas você pode jogar, você pode avaliar você, que você quer ganhar um salário e quanto que você custa ali para a empresa. Giovanni, o que que eu preciso ter principalmente? Se é só eu que trabalho, você tem que ter pelo menos o custo do material e você se joga como despesa. Giovanni, você está falando aqui, não é o padrão da contabilidade. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A contabilidade é um modelo que serve para comparar empresas. Então, nem sempre ele é possível aplicar no negócio para fazer uma avaliação da lucratividade real. Então, às vezes, a gente tem que fazer algo gerencial. Igual eu coloquei maquininha aqui, ó. Antes, coloquei como despesa variável, tá? Por que eu coloquei antes do faturamento líquido? Para você mostrar que tem umas despesas variáveis antes do faturamento líquido. Isso aqui, contabilmente, não é assim, ele vai lá para baixo. Mas eu coloquei aqui para demonstrar para você gerencialmente. Então, o ideal é você aprender esses cases e adaptar essa inteligência ao seu negócio, tá? Gostaria de ajudar muito mais gente a entender o negócio. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, tá? Se você, olha, fizer esse cenário, então o que é importante? Você aprender como fazer esse cenário, como montar e ter a sua lucratividade. E a partir daí, você começa a tomar suas decisões. Então, esse aqui é apenas um modelo. Então, vou deixar disponível esse modelo para quem quiser fazer o download, tá? Deve estar em alguma descrição aqui abaixo, esse download desse arquivo. Então, eu espero que ajude muita gente aí a aprender a formar preço de venda utilizando métodos de lucratividade. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.